Olá, eu sou a Juliana, nutricionista, sou mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, trabalho atualmente na Prefeitura Municipal de Campos e também no Novo Degase. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com socioeducação e do cuidado nutricional dos adolescentes em conflito com a lei. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, de uma forma mais didática, eu dividi, a apresentação em quatro tópicos que eu considero importantes para a nossa aula, que são condicionantes históricos, legislações e o surgimento do DEGASE, aspectos jurídicos, experiência profissional e o cuidado nutricional com os adolescentes em conflito com a lei e trabalhos realizados no DEGASE. Bom, data de 1602, a primeira prisão para menores que foi na Holanda. E já no Brasil, em 1830, foi criado o primeiro Código Penal do Brasil independente, na época de Dom João I, onde havia distinção entre negros escravizados e cidadãos livres, na hora de ditar as punições, ainda que os mesmos crimes fossem cometidos por estes, né? Não havia, então, uma isonomia, ou seja, não havia uma igualdade de todos perante a lei. Já em 1890, foi criado o Código Criminal da República para conter o aumento da violência urbana, determinando a penalização para crianças de 9 a 14 anos, ou seja, elas sofriam as penas de adultos e eram consideradas imputáveis, ou seja, responsáveis pelos crimes que elas cometiam. Já em 1921, tratou da Lei 4.242, da assistência e proteção de menores abandonados e menores delinquentes, que passou da idade mínima para a responsabilização criminal para 14 anos, ou seja, já não valia mais a penalização para crianças menores de 14 anos. As políticas dirigidas à infância e juventude no Brasil, elas sofreram uma evolução ao longo dos anos, passando de 1927 a 1964 ao modelo correcional repressivo, na época da República e da redemocratização. Já de 1964 a 1988, passou-se a um modelo chamado assistencialista repressor, na época do regime militar, que é de 64 a 79, até a Constituição Federal de 88. E a partir da Constituição de 88 é que houve esse modelo de garantia de direitos e proteção integral à criança e ao adolescente. Bom, em 1927 foi criado o Código de Menores, também chamado Código Melo Matos, que foi uma das primeiras estruturas de proteção aos menores. Ele dispunha sobre assistência, proteção e vigilância dos menores de 18 anos, que eram chamados de situação irregular, ou seja, aqueles que se encontravam abandonados, vítimas de maus tratos e em perigo diante da sociedade, geralmente com um desvio de conduta ou sendo autor de alguma infração penal. Nesse Código de Menores, não havia preocupação com o problema do menor, em compreendê-lo. Era somente para tratar soluções paliativas, ou seja, tirar esse indivíduo de circulação que atrapalhava a ordem social. Já em 1941, o Decreto-Lei criou, 3.779, o Serviço de Assistência ao Menor, que funcionava como um equivalente à penitenciária de adultos, onde havia somente a preocupação com o combate à criminalidade. Apresentava um caráter corretivo repressivo, tendo como pano de fundo representações da infância pobre e abandonada, que precisava de cuidados específicos, mas, na verdade, a grande preocupação era no combate à criminalidade e à vadiagem nos espaços públicos. Em 1964, foi criada a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, a PN
Bem, que implementa a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, através da Lei Federal 4.513, onde foram criadas unidades chamadas educacionais ou terapêuticas de reclusão e internação desses indivíduos, que eram os menores chamados infratores e abandonados, que encontravam-se em situação irregular, com idades entre 0 e 18 anos, com o objetivo de prevenir o processo de marginalização. Então, a FEBEM, que é a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, em São Paulo, ela funcionou até 2005, na época onde ela foi readequada por conta do Estatuto da Criança e do SINASE, e hoje ela de 2005 até hoje, ela é chamada de Fundação Casa. Em 1979, foi criado o novo Código de Menores, para refazer o Código de Menores antigo, readequar o Código de Menores de 1927, que traz a doutrina de proteção integral, que é uma concepção futura do ECA, mas ele ainda se baseia no paradigma do menor infrator e do menor em situação irregular, e ainda apresenta o modelo anterior, sendo o assistencialista repressor. E, bom, em 1988, com a Constituição Federal, existiu um novo olhar para a criança e para o adolescente, com a preocupação com a garantia dos direitos, estabelecendo, através do artigo 227, como dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, foi esse novo olhar para a criança e para o adolescente, através da doutrina da proteção integral, colocando esses indivíduos como sujeito de direitos. E em 1990 foi criada o Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei Federal 8.069, que foi um marco legal e regulatório nos direitos da criança e do adolescente, através da doutrina de proteção integral. E nessa época foi extinta a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e criada a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência. Já em 1993, foi criado o DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Ele veio reorganizar o modelo anterior, tendo como princípio norteador o Estatuto da Criança e do Adolescente, com reestruturação e descentralização político-administrativa, onde os órgãos municipais e estaduais assumem a responsabilidade para implementar, executar e fiscalizar o atendimento de crianças e adolescentes, baseado na doutrina da proteção integral, tendo esses indivíduos como sujeitos de direitos, diferente do modelo anterior, onde se tinha o isolamento e a segregação como pontos fundamentais. A missão do DEGASE é promover a socioeducação no estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, a construção de cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. O DEGASE hoje coordena 8 centros de socioeducação, responsáveis pela internação de adolescentes, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, e 16 centros de recursos integrados do atendimento ao adolescente, que abrigam adolescentes em medida socioeducativa de semi-liberdade. Agora, falando um pouco dos aspectos jurídicos, só para a gente diferenciar o que seria um ato infracional de um crime, então a gente tem que a criança realiza um ato infracional e é aplicada a ela medidas protetivas. Quando eu tenho um adolescente que realiza um ato infracional, eu tenho aplicado tanto as medidas protetivas quanto medidas socioeducativas.
Um adulto que comete um crime, ele é responsabilizado com base no Código Penal. Então, um adulto comete um crime, um adolescente comete um ato infracional, que é uma infração que é análogo ao crime. Segundo o ECA, o adolescente, ele abrange indivíduos entre 12 e 18 anos incompletos, diferente da OMS, que é de 10 a 20 anos. Então, o que são medidas socioeducativas? São sanções judiciais aplicadas aos adolescentes que desempenham uma conduta que pode ser descrita como ato infracional. Então, de acordo com a Lei 12.594, instituiu o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é responsável pela regulamentação e execução das medidas socioeducativas. E quais são os objetivos das medidas socioeducativas? Responsabilização pelo ato infracional, integração social, através de um plano individual de atendimento, que é chamado PIA, onde é feito um planejamento do tempo que esse adolescente vai ficar dentro da unidade, de como ele vai se comportar diante dessa responsabilização do ato infracional e do cumprimento da medida socioeducativa. Então, esse plano ele é pactuado tanto com o adolescente, quanto com a família, quanto com o técnico que atende esse adolescente, o assistente social, o psicólogo, que vão criar juntos esse plano para o tempo que ele ficar dentro da unidade socioeducativa. E a desaprovação da conduta infracional, que é um outro objetivo das medidas socioeducativas. Bom, no artigo 112 do Estatuto da Criança, as medidas socioeducativas podem ser elencadas em medidas em execução em meio aberto e execução em meio fechado. E quais são essas medidas socioeducativas? Bom, primeiro são as medidas de execução imediata, que é advertência e reparo ao dano, que é compensar o prejuízo à vítima, ou seja, por exemplo, como a realização de algum trabalho social. A execução de meio aberto, ela é responsabilidade dos municípios, e que podem ser a prestação de serviços à comunidade, que é no máximo 6 meses, que são ligadas à proteção do meio ambiente, cultura, educação, esportes, qualquer atividade relacionada a esses pontos específicos. E a liberdade assistida. A execução em meio fechado compete ao Estado, é de responsabilidade do Estado a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação. A semiliberdade é a restrição de liberdade, e os adolescentes cumprem essa medida no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, que são chamados CRIADs. Lá eles ficam de segunda a sexta-feira, normalmente, dormem na unidade, mas fazem atividades extra, escolarização, cursos, e nos finais de semana eles vão para as suas residências. Na internação, que é a privação de liberdade, os adolescentes cumprem a medida nos centros de socioeducação, e lá eles são totalmente privados de liberdade, então eles ficam integralmente na unidade. Recebem as visitas semanais dos familiares, mas eles são privados de liberdade. A internação provisória é uma medida que é um período em que são realizados os estudos técnicos que subsidiam a aplicação da medida socioeducativa, ou seja, é o tempo de apuração do processo, que vai durar até 45 dias. Então, a duração da medida socioeducativa pode variar de 6 meses a 3 anos. E ela tem 3 princípios principais, que é o da brevidade, que seja o mais breve possível, sendo o limite máximo de 3 anos, da excepcionalidade, ou seja, a medida de internação ela só será aplicada quando não houver cabimento de outra medida socioeducativa e do respeito à condição peculiar de desenvolvimento que esse adolescente encontra-se inserido. Então, a medida socioeducativa ela tem um período mínimo de 6 meses e ela é reavaliada a cada 6 meses. Então, esses adolescentes passam por reavaliações dentro da unidade com a equipe técnica que emite relatórios para o juiz e essa medida ela vai sendo reavaliada de acordo com esses relatórios.
e ela tem um período máximo de 3 anos. E existe o adolescente, ele pode ficar, né, nas unidades até 21 anos, né, que seria o limite máximo de tempo onde ele necessariamente teria que ser liberado. E quando isso acontece? Porque ele fica até 21 anos. Então, muitas vezes acontece que o adolescente acaba descumprindo, por exemplo, uma medida socioeducativa, por evasão, por exemplo, ele não retorna à unidade, né, no caso da semi-liberdade, e aí quando ele a partir do pedido de busca e apreensão, ele retorna à unidade, ele continua o cumprimento da medida. Então, esse período ele pode durar, por exemplo, até 21 anos, que aí necessariamente ele vai precisar ser liberado. Então, a gente tem esse tempo que é de liberação desse adolescente de forma compulsória até 21 anos. Agora, falando um pouco da minha experiência profissional e do cuidado nutricional dos adolescentes em conflito com a lei, a minha experiência no Degase, eu estou como nutricionista, servidora desde 2015. Eu comecei minhas atividades no Sense Dom Bosco, que ele era, a princípio, uma unidade de internação provisória, ou seja, os adolescentes ficavam no período máximo de 45 dias, até que se fosse apurado o processo, e hoje ele é uma unidade de internação, e fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Paralelamente, eu fazia os atendimentos ao Sense Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que é o PAC-GC, que é uma unidade de internação feminina e de internação provisória, que também fica na Ilha do Governador. Atuei também no CRIAD Campos, que é o Centro de Semi-Liberdade. Hoje eu atuo no Sense Professora Marlene Henrique Alves, que fica em Campos de Goytacazes, que é responsável pela internação provisória de adolescentes do sexo masculino, desde 2021 até o período atual, e faço visitas bimestrais ao CRIAD Cabo Frio, também desde 2021, que é uma unidade de semi-liberdade masculina. Então, passei por unidades tanto de internação quanto de semi-liberdade. E lá, as nossas atribuições são de avaliação do estado nutricional dos adolescentes. Todos os adolescentes que entram, eles são avaliados na porta de entrada. Então, nós fazemos avaliação de IMC-idade, estaturidade, e agora também a gente utiliza a relação cintura-estatura para avaliação de risco cardiometabólico. Os adolescentes com sobrepeso e obesidade, eles são acompanhados mais de perto. No ano passado, a gente teve um projeto chamado Prevenção e Controle de Obesidade, que ocorreu de junho a dezembro de 2022, onde a gente traçou o perfil dos adolescentes, no caso das unidades, e observou uma elevada prevalência de adolescentes com sobrepeso e obesidade. No final, eu vou mostrar um pouco dos dados que a gente tabulou em relação a isso. Fazemos atendimento nutricional de adolescentes mediante encaminhamento da equipe técnica com alguma demanda específica, ou algum adolescente com alguma necessidade especial, diabético, hipertenso, enfim, ou com alguma demanda específica, ou uma solicitação do próprio adolescente, quando ele tem alguma queixa específica e solicita o atendimento nutricional. Fazemos atividade de educação e saúde, oficinas, salas de espera, murais educativos. Nós utilizamos as campanhas de saúde de cada mês, datas comemorativas, almoços temáticos, palestras educativas. Algumas entidades são nossas colaboradoras, por exemplo, como o Hemocentro, o Centro de Doenças Infecto-Parasitárias, e fazemos programações mensais dessas atividades. Além disso, a gente faz a supervisão das refeições servidas para os adolescentes e adolescentes em dietas especiais. Nós trabalhamos com uma empresa terceirizada que presta serviço, que tem uma equipe de nutricionista, tem uma equipe que trabalha na cozinha, então ela é totalmente terceirizada e fornece 5 refeições ao dia, de jejum, almoço, lanche, jantar e ceia. Esses cardápios fornecidos são confeccionados pela supervisão de nutrição do DEGASE, baseado nas premissas do PENAI.
oferta proteico-calórica, proibição de alguns itens no cardápio, como embutidos, salsicha, mortadela, linguiça, alimentos concentrados em pó ou desidratados para reconstrução, por exemplo, refrescos em pó, preparações semi-prontas para o consumo, temperos com glutamato, então todos esses eles são proibidos no cardápio. E é servido o mesmo cardápio para os adolescentes e para os servidores. Aqui são alguns exemplos de oficinas. Essa aqui foi lá no Dom Bosco, sobre alimentação saudável. E aí eles foram colocados no refeitório, esses cartazes. Alguns exemplos. Aqui uma oficina de arte-terapia, que eu levei a minha tia para poder, que é arte-terapeuta, para fazer um trabalho com eles. Também isso aí foi no Centro Dom Bosco. Aqui a oficina de alimentação saudável com a confecção de mandalas com grãos que eles fizeram, que também esse trabalho foi exposto. Então, todos os trabalhos que eles faziam eram expostos na unidade ou expostos no próprio refeitório. E aqui é a unidade em Campos, que é o Sense Campos, que é uma unidade que fica entre Campos e São Fidélis. Então, é uma unidade bastante isolada do centro, né, da cidade. E aqui é a equipe de nutrição que eu trabalho, somos 4 nutricionistas. Aqui é a equipe da cozinha, a nutricionista responsável pela cozinha. Aqui são os murais que são feitos de acordo com algumas áreas técnicas, né, algumas fotos de eventos que são desenvolvidas, ações que são desenvolvidas na unidade. Aqui, ações em relação à nutrição. Aqui foi uma ação que a gente fez com os servidores, que foi o check-up nutricional. Aqui, o mural que a gente faz, que deixa como para ser visualizado no corredor onde eles são atendidos por vários profissionais para poder ter mais acesso, né? Então, um lugar bastante visível para eles. Aqui, sobre obesidade. Esses murais aqui foram do ano passado. Aqui do Junho Vermelho, que nós fizemos, nós temos uma parceria com o Hemocentro aqui da cidade, eles vieram fazer palestra aqui ano passado, e esse ano também voltarão aqui para fazer palestras. Aqui, na supervisão das refeições, a gente vê, às vezes, alguma inadequação das quantidades, né, do porcionamento. Aqui seria a porção de carne que a gente tem no termo de referência como 150 gramas, então aqui está um pouquinho abaixo, então a gente fica sempre observando esse porcionamento com os quantitativos para os adolescentes. Aqui é o corredor onde a gente coloca os murais e onde eles têm os atendimentos, e a gente aproveita para fazer as rodas de conversa, aproveita para conversar um pouco com eles sobre alguns assuntos que são importantes durante o tempo que eles estão aguardando os atendimentos. Aqui foi uma atividade do Dia da Mulher, do ano passado, que foi feito na quadra com os servidores. Aqui uma outra atividade também que foi feita com os servidores. Aqui é o nosso refeitório, esse dia que foi do almoço do Outubro Rosa, que a gente procura fazer também para os servidores, né? Aqui saiu na página do Degase, essa atividade das servidoras que nós fizemos, em homenagem ao Dia da Mulher. E agora eu vou falar de alguns trabalhos que eu fiz lá no Degase. Em 2015, que foi na época que eu entrei no Degase, eu participei de um seminário de socioeducação, onde eu fiz 2 trabalhos sobre o perfil nutricional de adolescentes de uma unidade de internação que eu trabalhava, que era o Dom Bosco, e no CRIA de Campos, com a prevalência de sobrepeso e obesidade, com enfoque na avaliação do estado nutricional desses adolescentes. Então, foram trabalhos que eu utilizei a mesma metodologia e
com o objetivo de caracterizar o perfil nutricional do adolescente em uma unidade de internação provisória. Eu utilizei avaliação nutricional com os índices antropométricos IMC idade, estatura idade, no período de março a agosto de 2015. Os critérios de exclusão foram adolescentes que se recusaram a fazer a avaliação nutricional e indivíduos com idade superior a 19 anos, porque eu usei o critério da OMS para classificação dos adolescentes, que é até 19 anos. Utilizei para classificar as curvas de crescimento propostas pela OMS em 2007 e adotadas pelo Ministério da Saúde, CISVAM. Então, o que eu observei? 28 atendimentos no período, sendo que todos os adolescentes realizaram avaliação nutricional, não teve nenhuma recusa. Houve uma média de 4,7 atendimentos no mês e uma média de idade de 199 meses, sendo de 14 a 18 anos. O que foi encontrado? A maioria dos adolescentes eutróficos, 64,3%, 17,8% com algum grau de magreza ou magreza acentuada, e também 17,8% com sobrepeso e obesidade. Em relação à estatura e idade, a maioria encontrava-se com estatura adequada para a idade. Na época, a gente ainda não fazia a relação cintura-estatura. E na unidade de semi-liberdade, a gente avaliou, o objetivo era identificar a prevalência de sobrepeso e obesidade nos adolescentes, na semi-liberdade. Utilizamos os mesmos índices antropométricos, IMC idade, estatura e idade. Os critérios de exclusão foram aqueles que também se recusaram a realizar a avaliação e estavam com idade superior a 19 anos, que a gente utilizou os critérios da OMS. E a classificação de acordo com as curvas de crescimento da OMS e adotados pelo Ministério da Saúde, CISVAM. Foram realizados 42 atendimentos no período, 2 adolescentes se recusaram a fazer a avaliação nutricional, houve uma média de 14 atendimentos no mês e uma média de idade de 206 meses, variando de 14 a 19 anos. Então, foi observado que a maioria era eutrófico, 76,2%, e 23,8% apresentava algum grau de distrofia, com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. E, em relação à estatura e idade, a maioria apresentava estatura adequada para a idade. Então, como conclusão, a maior parte dos adolescentes avaliados, tanto na unidade de semi-liberdade quanto na internação provisória, não apresentou alteração do estado nutricional. E fazendo um comparativo entre as duas unidades, mostrando a diferença do perfil nutricional, na unidade de semi-liberdade, não houve adolescentes com déficit de peso, e na unidade de internação provisória, 17,9%. Em relação ao excesso de peso, a unidade de semi-liberdade apresentou um percentual maior de excesso de peso do que na unidade de internação provisória. E eutrofia, ambos apresentaram valores acima de 60%, sendo que na semi-liberdade os valores eram maiores em relação à internação provisória. Então, ficaram alguns questionamentos em relação a essa avaliação, de como era o estado nutricional prévio desse adolescente. Então, antes de ele entrar na unidade, como eram as suas condições em relação ao estado nutricional, como eram as suas condições de alimentação prévias, de que forma a unidade que o adolescente se encontra, se é internação ou se é semi-liberdade, de que forma ele pode influenciar no seu estado nutricional, já que os indivíduos de semi-liberdade, por exemplo, têm acesso ao meio externo, então ele tem acesso a outros alimentos que são oferecidos, além dos alimentos da própria unidade, e como é que é a dinâmica de funcionamento, número de refeições, a prática de atividade física, essas refeições fora da unidade, então tudo isso pode influenciar o estado nutricional desses indivíduos, e a gente observa justamente essas diferenças entre a internação e a semi-liberdade. E as propostas que a gente tem são de manter a atividade de educação nutricional de forma pontual, oficinas, palestras de conscientização,
fomentar ações mais voltadas à promoção da saúde, visando atender as necessidades, né, e a articulação com outros profissionais. A gente tem algumas parcerias, como eu falei, né, e isso é muito importante nessa sensibilização, nessa educação em saúde que a gente faz. E é isso. Então, eu acho que fica como final aqui, né, de mostrar para vocês que, assim, trabalhar com socioeducação é um desafio, né, hoje são poucas pessoas que a gente vê que fazem um trabalho nesse sentido, né, são poucos estudos que a gente vê, poucos trabalhos, mas eu acredito que sem desafios não há evolução, e são justamente esses desafios que impulsionam a gente e que fazem a gente progredir. Então, aqui eu deixo meu obrigada, meu e-mail para vocês, se vocês quiserem alguma informação, alguma referência, tá? Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada.